Oi, estamos de volta com mais um desafio, eu acho, de character design. Dessa vez, resolvi fazer algo que eu gosto muito, sobre algo que eu gosto muito. Faz alguns anos que eu acompanho o RPG do Cellbit, Ordem Paranormal, e tem sido um dos projetos que eu mais gosto durante todo esse tempo que eu conheci. E mesmo assim, eu nunca tinha feito nada em relação a ele, então eu nunca joguei. E eu também nunca criei um personagem. Então, dessa vez, eu resolvi que eu iria criar. Hoje, eu vou fazer uma equipe de agentes de ordem paranormal, cada um com personalidade diferente, com uma aparência diferente, mas se completando como uma equipe. Então, a primeira coisa que eu fiz, diferente de todos os outros, que eu foquei mais na criação mesmo, eu fiz o backstory delas. Foi algo bem simples, porque ainda não tô muito acostumada com fazer backstory pros meus personagens, mas foi um pouco mais fácil porque eu comecei fazendo as fichas delas pelo Chris, então ficou muito mais fácil de me direcionar pra onde exatamente eu queria ir com cada uma delas. Cada uma tem uma classe, cada uma faz uma coisa no grupo, e isso já me diz bastante sobre elas. Eu criei fichas e mini histórias aqui, não muito complexas, mas o suficiente. Então a gente vai ter 4 integrantes do grupo. Vamos começar com a líder do grupo. Eu queria que essa personagem tivesse uma vibe um pouco mais responsável, né? Porque, de fato, é uma grande responsabilidade você ser a líder de um grupo como o de Ordem. Então, tudo no design dela foi pensado para que ela fosse considerada bem responsável e confiável também. Fiz alguns sketches, primeiro no sketchbook, sempre pensando nas formas que eu iria usar e nas cores e em como eu iria fazer com que essas características gritassem aos olhos e não nas palavras. Então, uma das técnicas que eu utilizei foi a repetição de formas. A gente tem 3 formas majoritárias, né? Círculo, triângulo e quadrado. Cada uma delas significa uma coisa. Exatamente isso que eu utilizei. Para ela, eu utilizei formas mais quadradas, um pouco arredondadas também, que são as formas da solidez, da confiabilidade, da amabilidade também. Então, todas essas são características dela que eu quis trazer para o design. Além disso, a personagem ela tem backstory de policial, então ela já foi policial. Então, por isso que ela tem uma arma, literalmente uma arma de fogo como uma arma principal dela. Ela também tá numa pose mais que eu vejo muito em filmes de ação que tem policiais. Geralmente eles sempre estão assim quando estão pra pegar o bandido. Por isso que eu escolhi essa pose. A roupa dela inteira foi pensada pra repetir os quadrados, então a gente tem formas mais quadradas, como no bolso dela. O casaco tem um corte reto. As partes também, as dobras da gola também são mais quadradas. Foi por isso que eu fiz essas escolhas. Ela também tem um rosto um pouco mais amigável, ela não parece muito intimidante, intimidadora, porque ela não é, não muito. Ela é bem protetora em relação aos membros do grupo dela, ela é realmente uma boa líder. Mas peca um pouco em ser boa demais, talvez. Então, talvez ela devesse trabalhar um pouco nisso. Até porque para você trabalhar com que todas elas trabalham, você precisa ser um pouco intimidadora, né? No mínimo. Enfim, eu apliquei, né, os estudos de anatomia que eu fiz recentemente. Eu acredito que recentemente meus designs têm ficado mais coesos. Isso é muito bom. Eu acho que é um negócio que realmente você aprende com a prática. É o que todo mundo diz, né? Mas é verdade. Quanto mais você pratica, mais você decora as coisas também. Porque algumas coisas de anatomia é só decorar mesmo, pra você replicar, não tem muito o que fazer. Eu testei algumas coisinhas novas, tipo, sobre sombrear na line art um pouco, que era algo que eu não fazia antes, mas eu acho que dá uma diferença. As cores que eu escolhi pra ela são em tons de amarelo, porque eu acredito que uma pessoa radiante merece uma cor radiante. A gente tem um amarelo com marrom. Eu escolhi uma paleta de cores porque eu ainda não me sinto muito confiante pra fazer a minha própria e seguir ela. Então a gente tem bastante amarelo e mel e, sei lá, ela me lembra realmente a um doce
porque parece que as cores saíram direto de uma colmeia de abelhas. Então ela realmente me passa uma vibe, assim, de doçura. Apesar da pose séria, eu acredito que, mesmo assim, ela ainda guarda a doçura das pessoas próximas dela. Esse estágio que eu comecei a renderizar, a coisa que eu tenho trabalhado é em deixar o cabelo mais simples. Porque antes nossa, eu demorava muito pra fazer o cabelo, porque eu queria que cada fio fosse único. Só que não tem muita necessidade. Eu acho que isso fica bem óbvio, né, nesse design aqui em específico, que é bem mais fácil fazer o cabelo como se fosse uma coisa só e depois ir dando, tornando cada fio único. Eu acho que fazia na ordem errada. Agora ficou um pouco mais simples. Também tô trabalhando em desenhar sapatos. Eu acho que um dos motivos pra eu ter feito as coisas do jeito que eu fiz foi pra treinar isso também, porque era algo que eu não tinha muita confiança em fazer e eu fiz em todas. É um design que eu fiquei bem satisfeita. Eu acho que passa o que eu queria que passasse e isso me deixa muito contente. Acredito que eu não tenha mencionado em nenhum momento, mas essa é a Monique. Espero que vocês gostem dela, né? Sinceramente, ela é uma das minhas personagens preferidas desse grupo. Agora a gente vai seguir com o completo oposto da anterior. Eu queria que todas as personagens fossem complementares uma da outra, de maneira oposta ou de maneira similar. E essa aqui é o completo oposto da Monique. Eu também fiz sketch pra todas, mas esse aqui em específico foi um que me deu muito trabalho, porque eu queria algo muito específico com ela. Inclusive, foi a primeira que eu criei, na verdade, porque eu queria muito fazer esse tipo de personagem. Eu queria que fosse óbvio que ela é esse tipo de personagem. Então, eu não mencionei que tipo de personagem até agora, mas enfim, o que eu queria pra ela é que ela fosse aquela pessoa mais complicada de se lidar. Eu vou dar uns exemplos de ordem mesmo. Eu queria que ela tivesse uma vibe mais Kaito, de Hexatomb, um pouco do Cassiano também. Esse personagem que é um pouco mais ácido, mas parece meio inofensivo. Eu sei que o Kaito usava uma arma pra ameaçar todo mundo, mas todo mundo sabe que ele nunca iria apertar aquele gatilho, porque, pô, por que que ele faria isso, né? Então, essa era a vibe que eu queria pra ela. Eu trouxe esses elementos de desconfiança em algumas coisinhas no design dela. A primeira coisa que dá pra perceber é a pose, né? A pose mais introspectiva, porque ela é bem introspectiva. Ela sempre parece que vai te trair, apesar de que ela não vai. Ou talvez vá, sei lá, não sei, né? Enfim. Então, eu pensei muito também naquele tipo de personagens que parece muito inteligente, mas perigoso, tipo aquele cara de Kakegurui, o presidente, sei lá quem que é ele. Eu só sei que ele é exatamente a vibe dela. E assim como na Monique, nela eu tentei repetir o triângulo o máximo que eu consegui, porque a roupa dela é muito simples e a simetria também. Então, a roupa dela é assimétrica, ela tem bastante círculos nos bolsos e na bolsa dela, porque ambos são sinônimos de instabilidade, né? Eles significam instabilidade. E por isso que muitos vilões que vocês conhecem repetem essa forma, porque é uma maneira de contar para as pessoas, sem contar que elas não são tão confiáveis assim. Foi por isso que eu escolhi fazer isso no design dela. Kalissa, né, que foi o nome que eu dei pra ela tem um backstory um pouco mais tranquilo em relação ao das outras. Ela foi abandonada pela mãe muito cedo, acabou entrando na ordem, e ela só faz as coisas porque ela acredita que ela tem que fazer, não tem nada não tem muito segredo. Mas por algum motivo a personalidade dela é meio complicada e a relação delas com as outras meninas também é um pouquinho mais, ela não é tão próxima quanto as outras. Exatamente pelos motivos que eu acabei de listar, ela não parece muito confiável e mesmo que elas estejam juntas há muito tempo, ainda é algo a se pensar, porque, né, ordem paranormal.
Então ela tem essa dificuldade de se aproximar das pessoas, das meninas. Apesar de que eu acredito que ela se daria muito bem com uma das próximas personagens que vai vir. Porque elas também são meio opostas. De uma maneira diferente em relação a ela e a Monique, porque enquanto a Monique, ela é feita pra você confiar nela, ela é feita pra que você acredite que ela sempre vai fazer o melhor pra todos. A Calissa, ela é feita pra que você acredite que ela sempre vai fazer o que é melhor pra si. E isso em uma equipe não é algo muito maneiro. Mas apesar dos pesares, ela ainda é uma das minhas personagens preferidas, porque ela foi a que eu mais trabalhei e eu acho ela a mais interessante de todas elas. Enfim, vamos falar um pouquinho do design dela. Eu queria que cada uma tivesse uma cor majoritária. E a dela é meio complexo, mas todos eles são meio tons arroxeados. E apesar de não ser só roxo frio, tem um vinho também. Eu queria que fosse roxo a cor dela. Então o cabelo dela é roxo, ela usa bastante roxo. Além do que eu acabei de dizer, né, sobre a instabilidade nas roupas dela. Apesar dos pesares, ela é muito simples, ela não se importa tanto com moda, assim. A roupa dela é bem mais simples do que a das outras, tirando a de uma próxima. Eu acredito que as roupas dela são mais simples, mas por um motivo bem diferente. A Calissa só não se importa mesmo. A arma dela é um punhal, é uma faca pequena, até porque ela não parece que consegue carregar coisas muito pesadas, né? Ela é bem magricela e alta, eu acho que ela é a mais alta do grupo, inclusive. Enfim, eu acredito que ter um personagem desse tipo é muito importante pra dinâmica ficar mais interessante. Foi por isso que eu criei a Calista. Ela, na verdade, foi quem inaugurou o grupo, né? Porque sem ela esse vídeo nem existiria. Ela é meu neném. Então eu espero que vocês gostem dela, porque eu estou particularmente contente com o que eu fiz aqui. Porque eu acredito que eu consegui passar a mensagem que eu queria. Eu gostei muito do punhal. Eu não sou muito de fazer armas, mas eu gostei bastante de fazer essa. E é um design que eu fiquei bastante satisfeita também. Espero que vocês também tenham ficado. Opa, eu sei que eu disse que tinham 4 personagens e eu não menti pra vocês. Mas acredito que se eu fizer todas elas num vídeo, esse vídeo vai ter no mínimo umas meia hora. E se eu fizer um vídeo muito longo assim, vocês não vão assistir, eu sei disso. Não precisam mentir pra mim. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira, vocês acabaram de conhecer a Calissa e a Monique. Eu espero que vocês tenham gostado delas. E logo, logo, vocês vão conhecer o resto do grupo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E vejo vocês em breve.